O xiste e sua relação com o inconsciente ou o inconsciente vive na quinta série. Essa é mais uma aula das obras completas de Freud que eu vou fazer aqui com vocês ao longo de 30 e poucos anos. Eu sou o Saulo dos Ferreira, eu sou psicólogo e psicanalista e é isso aí, vamos seguir nesses estudos. Então, a primeira coisa que eu coloco aqui como pergunta é se a gente pode usar o humor na clínica. Essa é uma questão que aparece muitas vezes assim, e é uma coisa para tomar cuidado. Eu posso usar o humor na clínica, no atendimento? Será que eu posso fazer isso? Um psicólogo, um psicanalista, ele pode rir nas sessões? Eu posso usar o humor na clínica? Tem que tomar um certo cuidado com isso, porque às vezes o paciente pode estar te testando ou contando alguma coisa que é dolorida, mas ele está contando de uma forma sorrindo porque é difícil lidar com aquilo e você ri em cima daquilo. Então, em geral, toma muito cuidado. Claro que tem casos que é importante rir com o paciente, isso tem um total sentido num outro contexto. Mas pode ser que não seja você que faça a piada ou humor, isso o paciente que faça. Mas pode ser que o paciente faça a piada ali, o toque de humor, e não necessariamente de forma intencional. Pode aparecer uma coisa ali que escapou ao controle do paciente, como no caso de uma pessoa, um cara que se separou, saiu da família, aquela coisa meio apressada, foi morar sozinho e arrumou ali uma namorada bem mais jovem, que ele dizia assim: ela é muito gostosa, muito delícia. E para tentar qualificar o quão ela era gostosa, palavras dele, ele disse assim: é mais do que mulher melancia, é mais do que mulher melão, é o somatório de todas as frutas, é praticamente uma mulher Serasa. Serasa? Digo, Ceagesp. Ou seja, ele quis falar do centro de distribuição de alimentos, de frutas, enfim, para mostrar que é o somatório de todas as frutas, mandou um Serasa, apontando para onde ele estava caminhando, gastando muito com essa pessoa, tendo vários prejuízos que ele não queria reconhecer, prejuízos financeiros, emocionais, etc. Então, o que ele produziu ali foi um xiste, e um xiste ele revela uma verdade do inconsciente, mas nesse tom que é engraçado. Porque o sujeito na sequência deu muita risada, eu acabei rindo também, não tinha como depois de escutar a mulher Serasa. Então, às vezes acontece de ser mais forte do que o sujeito tinha intenção de dizer, e eu falo tudo isso porque hoje aqui obras completas de Freud para falar do xiste e sua relação, quase sai um cheat aqui, o xiste e sua relação com o inconsciente. É uma obra de 1905 e eu vou trazer para vocês algumas considerações sobre ela para que você possa conhecer um pouquinho aqui, uma introdução, e se você tiver interesse você vai atrás. É um livro inteiro, se você pegar as obras do Freud, da Companhia das Letras, por exemplo, geralmente você pega, cada volume tem vários artigos, eu fiz o outro lá da Interpretação dos Sonhos, que pega um livro inteiro só do xiste e sua relação com o inconsciente. Eu queria começar aqui com uma frase, acabei começando com outra, enfim, só que essa outra frase que eu queria começar eu não lembro exatamente, aí é um lapso, certo? Porque eu fui gravar o vídeo, não consegui lembrar, mas é alguma coisa assim que eu li em algum lugar, não sei se foi num livrinho de introdução ao xiste, que fala assim: a humanidade jamais vai perdoar Freud por mostrar que aquilo que compõe a piada é aquilo que também compõe o seu sofrimento, alguma coisa assim. Então deu a entender, né, aquilo que compõe o sofrimento do sujeito, aquilo que se estrutura, leva o sujeito a sofrer por conta da estrutura do psiquismo, também é aquilo que estrutura e configura o que é a piada, o que é o xiste, a tirada espirituosa. E Freud revelou isso pra gente. Isso que você tem de tão sério é feito das mesmas coisas que faz você gargalhar, como por exemplo no xiste que eu expliquei no comecinho do vídeo. Uma coisa muito curiosa é que esse texto aqui, ele é de 1905. E se você estuda psicanálise, você sabe que em 1905 Freud escreveu talvez seu texto mais difícil, mais polêmico, mais indigesto, que é lá os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Ele vai trazer a noção de disposição perversa polimorfa, vai dizer ali na sexualidade infantil, vai falar do desenvolvimento da libido, oral, anal, fálico, etc. Então, um livro bem digesto, que hoje em dia muita gente ainda sofre para conceber aquelas ideias, imagina 1905, e é curioso que o Freud ele escreveu o xiste paralelamente aos 3 ensaios, cada um em uma mesa, e tinha uma mesa em que ele escrevia os 3 ensaios, na outra mesa ele estava lá escrevendo o xiste, talvez o xiste para conseguir, justamente aliviar a tensão toda que vinha na escrita dos 3 ensaios. E por que essa ideia, né, de aquilo que faz rir também é aquilo que faz sofrer, faz chorar, etc. Porque o Freud nesse texto ele mostra que os mecanismos que produzem o efeito do cômico apresenta inúmeras semelhanças com o trabalho psíquico que se realiza nos sonhos. E se você pegar lá a interpretação dos sonhos, capítulo 7, o Freud ele traz ali, em determinado momento,
ele traz o modelo de aparelho psíquico, né, pela primeira vez, ele explica o funcionamento inconsciente, pré-consciente e consciente, e ele fala sobre a formação do sonho, e em determinado momento ele fala assim como o sintoma neurótico também se forma da mesma maneira. Então o sintoma neurótico que se forma dessa maneira, da mesma forma que o sonho e que faz sofrer, também é aquilo que estrutura e que faz o xiste. Por isso eu trouxe a frase, que eu não lembro de quem que é, mas eu li em algum lugar, eu tive um lapso aqui, mas dá para entender essa ideia. Mas então sonho e xiste é a mesma coisa? Não. Vamos perceber aqui, eu vou pegar aqui para vocês no que eles diferem. Olha só, o sonho, de acordo com Freud, é um produto psíquico associal. Já o xiste, ele constitui uma das atividades mais sociais que existe. É um jogo elaborado que busca extrair ganho de prazer. No sonho também tem isso, mas no sonho acontece uma regressão a uma satisfação alucinatória. Ele não vai buscar no mundo real, no mundo empírico, a experiência de prazer, porque corre o risco de ter desprazer. Então, nessa regressão, ele só vai ter prazer e evita o desprazer. Ou seja, ele foge desse contexto social. Quando eu penso no xiste, ele não tem essa dimensão da regressão, por isso que marca uma diferença mais radical entre sonho e xiste. Vou pegar aqui como está dividido esse texto. Ele está em 3 partes, A, B e C. A parte analítica, a introdução, a técnica do xiste, as tendências do xiste. A parte B, que é a parte sintética, o mecanismo de prazer e a psicogênese do xiste. Outra parte, os motivos do xiste, o xiste como processo social. E a parte C, a parte teórica, que é a relação do xiste com o sonho e o inconsciente. E também traz aqui a parte 7, o xiste e as variedades do cômico. Tá? Então é um livro que traz muitos exemplos. Esse livro aqui, junto com Psicopatologia da Vida Cotidiana, é cheio de exemplos e é muito legal para ver na prática como é que fica tudo isso. Essa divisão está no próprio livro do Freud, mas eu estou usando aqui também como base para essas aulas o livro do Knowles, né, o famoso Ler Freud, Guia de Leitura de Freud. Nessa primeira parte aqui, a técnica do X, o Freud vai apresentar os diferentes procedimentos utilizados pelo psiquismo para conseguir produzir esse efeito cômico. E ele vai dizer que o efeito cômico é obtido por 2 caminhos, por 2 técnicas distintas: a expressão verbal e o pensamento contido no xiste. Quando ele abre ali a questão da expressão verbal, que aparece o famoso exemplo conhecido do familionário, que o Freud fala assim logo na página, na edição Companhia das Letras, na página 21, que ele diz assim: se explica como o efeito de um xiste se produz pela sequência de estupefação e aclaramento. Ele ilustra sua afirmação com um ótimo xiste de Heine, em que um de seus personagens, o pobre agente de loteria, se gaba de ter sido tratado por um grande barão como um semelhante, de modo inteiramente familionário. A palavra portadora do xiste parece aí, num primeiro momento, uma formação equivocada, algo incompreensível, inconcebível, enigmático. E com isso, ela produz espanto. Então, o que nós temos nesse familionário? Veja só o que diz o Knowles. Nesse caso, o cômico se deve à palavra formada pelo enunciado. A técnica utilizada é o encurtamento de 2 palavras, familiar e milionário, que não teriam nada de cômico. Essas 2 palavras sozinhas, de fato, não tem nada de engraçado nisso, se fossem tomadas separadamente. Em seguida, essas palavras sofrem uma condensação. Numa condensação, uma palavra conseguindo conter ali diferentes ideias e ainda produzindo esse efeito cômico. E aí uma coisa importante para pensar na prática clínica. Eu vejo muito isso em supervisão. Às vezes eu pergunto para os meus supervisionandos, estão escutando esses seus pacientes, mas cadê os atos falhos, os xistes? E parece que as pessoas estão desabituadas, alguns psis desabituados a escutar essas coisas. E não só escutar, mas interrogar quando aparece. E quando aparece, por exemplo, um familionário, como foi o caso aí que o Freud traz. Imagina que um paciente diz isso, um familionário. Eu não posso simplesmente escutar isso e assim, deixar passar. Eu questionaria, mas como assim familionário? Ah, familionário, né? Não sei. Geralmente o paciente faria assim, familionário, não sei. Aí você insiste nesse momento, mas o que poderia ser esse familionário? Ah, milionário é milionário familiar. E aí eu poderia dizer assim, talvez você gostaria que ele te considerasse uma pessoa familiar, e já que ele é essa pessoa rica, você gostaria de ser rico, tão rico quanto ele. Então nesse familionário ele está te reconhecendo como um semelhante a ele, um milionário como ele. Alguém familiar a ele, um milionário familiar a ele, seria isso?
Então veja que pode aparecer uma palavra assim truncada e você precisa na clínica, quando você se depara com ela, você sublinhar isso, você colocar ali o paciente, né, o analisante para se interrogar sobre esse xiste que ele montou. E vou te dizer, na clínica, diversas vezes quando aparecem palavras assim, essas encavaladas, né, que são condensações, e quando às vezes a pessoa tá falando uma coisa assim, tá lá naquele discurso, e às vezes denso e tudo mais, e monta esse tipo de palavra, esse xiste condensado, eu poderia pensar assim: "Não, não posso parar aí, afinal tá dizendo uma coisa tão séria", mas nas vezes que eu parei, quando apareceu e sublinhei, e começou a desmontagem, revelou coisas que levou o discurso para um outro caminho. Às vezes uma análise estava presa num ponto em que a coisa não vai, tá sempre naquela mesma coisa, e eis que aparece essa formação do inconsciente, esse xiste, que traz aquele espanto dessa palavra estranha que foi montada, e todo o trabalho de analisar essa montagem, essa condensação. Então fica uma dica importante para você: fique atentos aos às condensações, leve a sério o xiste, porque tem ali material para ser analisado. Ele traz também nessa parte da técnica, essa parte do efeito cômico, da expressão verbal, ele traz aqui nessa segunda parte, quando uma palavra, por exemplo aqui ó, uma única palavra com uma dupla utilização. E aí eu posso pensar numa palavra que ela significa uma coisa e significa uma outra, que elas são antagônicas. Isso lembra muito, obviamente, a própria estrutura da palavra, que o Freud fala naquele texto, o sentido antitético das palavras primitivas. E dá um exemplo aqui, eu posso pensar, o sujeito ali foi ser apresentado ao namorado da minha filha, que o nome dele é Belo, e que de belo não tem nada. Então a mesma palavra belo, que já faz referência ao nome próprio, faz referência à beleza, mas quando você vê a pessoa é a feieza em pessoa e o belo não encaixa com a feieza. Ainda nessa primeira parte que é falar das técnicas, também tem o pensamento contido no xiste. Olha só o que o Quinodos fala, ele diz assim: Freud prossegue seu trabalho mostrando que xistes fundamentados no pensamento, isto é, aqueles que não têm nada a ver com a palavra propriamente, mas com a condução do pensamento e que independem da expressão verbal. Sabe aquela coisa ali, na minha época tinha a música: o velho e a velha foi buscar água na bica, a velha escorregou e o velho passou-lhe a perna, Julieta tá me chamando. Passou-lhe a perna, eu não precisei falar, mas seu pensamento foi conduzido para um outro lugar. Quem brinca muito com isso, brincava muito com isso, que eu adoro, é o Ariano Suassuna, ele sabe muito bem jogar com o tempo da coisa, Ronald Golias, pessoas que não precisam dizer. É aquilo que a gente fala daquele humor que é muito inteligente e refinado, porque ele não fala, mas a coisa é completada, ou ele diz uma outra coisa e uma outra coisa é completada ali. Então essa, assim, é a coisa mais prazerosa, aquele humor mais refinado que tem. E na segunda parte nós temos o prazer no mecanismo do xiste, o prazer no mecanismo do xiste. Que ele diz assim, ó, na segunda parte Freud indaga-se sobre o papel desempenhado pelo prazer no mecanismo dos xistes. Os mecanismos que subentendem o efeito de prazer se observam mais facilmente dos xistes tendenciosos do que nos xistes inocentes, porque nos primeiros, uma tendência é satisfeita, a satisfação que é fonte do prazer. Então tem aquele xiste que acontece naturalmente, assim, a pessoa até pega de surpresa, o sujeito falando, opa, né, o serás ali, mas aquele xiste tendencioso que eu vou para causar intencionalmente. Só que esse que vai para ser causado é necessário 3 pessoas. Olha só que o Quinodes resume aqui pra gente. Tá no Freud, mas o Quinodes resume aqui pra gente. O xiste tendencioso tem uma dimensão social que o cômico não possui. O cômico é aquele ali meio que pessoa sozinha, a pessoa solta aquilo e não esperava por aquilo. Já no tendencioso, olha só. Pois o primeiro necessita de 3 pessoas, o tendencioso. Uma primeira que lança o xiste, uma segunda que é tomada como objeto de agressão hostil ou sexual, e finalmente uma terceira que ouve o xiste e usufrui do prazer contido na intenção. Ou seja, eu tenho 3 pessoas. Esse aqui é o xistoso, esse aqui é o que vai ser o objeto a ser xistado, vai ser feito algo, de alguma forma, uma piada sobre algo agressivo, sexual, indireto, né, desse sujeito aqui, mas tem que ter um terceiro. Por quê? Isso vai ser falado, mas ele fala, mas ele não ri. Ele fala, usa esse como objeto para isso, e esse vai dar risada. Então eu tenho essa estrutura nesse que é o chamado xiste tendencioso. Esse lança o xiste, esse ri, esse é envolto por esse xiste, e se esse ri, o Freud coloca, ele ri porque está rindo desse aqui, que está rindo. Então tem essa estrutura
de pelo menos 3 para que um xiste possa acontecer. Por isso que ele fala aqui, ó, o xiste do autor é por tabela, através da pessoa que ele fez rir. E é gostoso isso, tem pessoas que são xistosas, por que ela faz? Ela teve aquele prazer de rir com o xiste e ela pode, por exemplo, em várias situações, recriar a situação do xiste tendencioso. Dando aula na faculdade por muitos anos, e é muito gostoso dar aula em faculdade, né, tem muita gente diferente e tudo mais, sempre, assim, pessoas novas, e tinha aquele xiste já na manga que você sabia ali, na aula você estava falando alguma coisa, já lançava, alguém entrava ali, pum, e criava aquela situação, todo mundo ria, era prazeroso. É claro que tinha a galera enfesada, ficava assim: "Nossa, isso é aula stand-up? Nossa, que sem graça". O pessoal mais que eu chamava, né, e ainda provocava com isso. O pessoal mais fixado na fase anal, que não pode rir, fica assim, ó. E quanto mais a pessoa sentia aquela vontade de rir, não podia rir, mais raiva ela ficava, mais, pensando no sujeito de caráter anal, mais enfesado o sujeito ficava. E lembra que eu falei no comecinho do vídeo, é assim, sobre o xiste ou o inconsciente é da quinta série? É uma coisa muito legal quando vem na terceira parte, quando fala sobre sonho, xiste e retorno ao inconsciente infantil. Veja só o que é dito aqui, ó. O sonho, antes de tudo, a expressão da realização de um desejo com o objetivo de evitar o desprazer, enquanto o xiste serve para adquirir prazer. E veja só, o xiste encontra esse prazer não apenas por meio de diferentes técnicas, mas também em um retorno ao inconsciente infantil, que é sua fonte originária. Olha só, a quinta série não morreu. Essa coisa de juntar as pessoas e a quinta série aparecer, esse efeito xistoso, tem a ver com essa fonte no inconsciente infantil, de acordo aqui com Freud e com Kinozo. Na época em que a criança começa a manejar a linguagem, nota-se que ela joga com as palavras e as reúne sem se preocupar com seu sentido. Não é aquela coisa de brincar com as palavras, brincar misturando sílabas, letras e tudo mais? Eu acho muito engraçado, por exemplo, quando assisto Chaves, ele fala assim: "Me ensina a violar tocão". Acho muito engraçado. Assim como: "O senhor tem toda a barriga, senhor razão". Essa coisa graciosa da criança aprendendo ali a linguagem, as palavras, as coisas se misturando, uma palavra no lugar de outra, esse é o barato, não é à toa também, esse é um barato que nos faz rir, chistoso. E ele continua: "Esse prazer, dessa sonoridade infantil, etc., será pouco a pouco inibido pela crítica interior", ou seja, ficamos chatos e mais sérios, não é isso? E só serão autorizados as reuniões de palavras com sentido. Mas é muito bom, é muito gostoso quando você está com criança, porque ela vai lá e traz essas coisas das palavras desmontadas de sentido, mostrando o quanto nós nos esforçamos, colocamos a linguagem numa ortopedia para que a coisa fique ali alinhada, quadradinha, porque se deixar, vira bagunça e vira bagunça engraçada. E apesar de a gente falar, né, a gente pensa: "Ah, esse livro do Freud está falando de piada, de humor", isso aqui tem um peso muito grande para a psicanálise e para Lacan, então, nem se fala. Se você pegar o seminário 5 do Lacan, As Formações do Inconsciente, a base do seminário 5 é esse texto, o xiste e sua relação com o inconsciente, ele começa por aí. E por que ele faz isso? Porque no xiste ele mostra a linguagem funcionando em ato e fica muito claro quando, por exemplo, você compara o que é um xiste e o que é um lapso. Um lapso, uma coisa fica faltando, certo? Então, assim, eu ia falar alguma coisa e me escapou, faltou aquele sentido, não consigo preencher. Agora o xiste, você já tem um certo sentido e ele traz um sentido a mais, assim, ele te transborda. Mas voltando para o Lacan, seminário 5, ele pega o xiste para mostrar o inconsciente funcionando em ato, então isso ele queria evidenciar como é que funciona. É lá que ele começa a montar o grafo do desejo a partir da estrutura do xiste, da produção de uma metáfora, desse a mais que eu estou falando. Quando você tem um encontro de dois significantes, que o que se produz não é nenhum nem outro exatamente, é no encontro disso que alguma coisa se produz, metaforicamente. Isso é a própria estrutura do xiste, que é a base para o Lacan construir toda aquela coisa complexa que é o grafo do desejo. E usando esse texto do Freud, o xiste, e no seminário 5, que fica muito forte aquela frase do Lacan que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Então, gente, esse é o texto, Freud, o xiste e sua relação com o inconsciente, 1905. Eu indico para vocês a leitura, é uma leitura que você pode fazer aos poucos, é um livro longo, assim, tem mais de 300 páginas, mas você pode seguir aos poucos com ele é bem prazeroso mesmo, de fato. E antes de eu ir embora, eu queria fazer um pedido, eu adoro colecionar xistes. Eu guardo aqui no bloco de notas do meu celular
Quando eu escuto xistes, eu sempre anoto, que eu acho muito legal relembrar para dar risada, obviamente, mas também para desmontar e entender a estrutura de como ele foi montado. Então eu peço para você, deixa aqui nos comentários um xiste que você já teve ou já escutou. Divide com a gente aqui nos comentários, que eu vou adorar saber de algum xiste que você teve. Então é isso, bons estudos, obras completas do Freud, e até o próximo vídeo.